Olá, amigos! O nosso tema de hoje é um tema bastante instigante: ciência, espiritualidade e mediunidade. E aí, para a gente iniciar, é importante lembrar que ainda, para a ciência, hoje, a mediunidade ainda é um tabu. Não é toda a ciência que aceita o fenômeno mediúnico. Há reservas quando se fala sobre a questão da mediunidade, né? E aí a gente vai observar que nas obras de Chico Xavier, as psicografias de Chico Xavier, que na verdade as obras são de André Luiz, elas já trazem um recorte da mediunidade, uma fala da mediunidade com propriedade, de forma totalmente livre de preconceitos. E se a gente for observar, esse conteúdo vai esclarecer inúmeras dúvidas e também vai suscitar novas dúvidas, porque fala de um universo de atendimento também para a ciência que ela desconhece na sua grande maioria. Então a gente vai ver nas obras de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, um recurso fantástico para compreender essa ligação entre os fenômenos mediúnicos, o trabalho da espiritualidade e a aplicação também no meio da ciência. Um ponto que a gente vai verificar é, se formos fazer um históricozinho, vamos encontrar na ciência, né, na medicina psiquiátrica, pouco entendimento, uma visão ainda muito preconceituosa. Nós vamos encontrar muitos médiums tratados como doentes psiquiátricos. E isso não só no passado, mas ainda hoje perdura esse ranço de um certo preconceito sobre essas manifestações, que na verdade nada mais é do que um processo de mediunidade. Então, a ciência, ela vai ver o médium em desequilíbrio ou aquele médium ainda aprendendo a lidar com essa função fisiológica, né, do ser, que é a mediunidade, ainda sob o viés das doenças, das psicopatologias. Vai taxar esse indivíduo de doente, vai dar a ele medicações fortes para conter um fenômeno. E aí é importante a gente lembrar que a função, a mediunidade, né, como fazer com essa mediunidade que se apresenta no indivíduo, e a gente já sabe que todos nós somos médiums, como lidar com essa função fisiológica que às vezes se apresenta de forma tão desordenada. É lembrar que, como função inerente ao indivíduo e que se utiliza desse corpo celular para dar vazão a esse sentido que já existe no indivíduo, a questão é aprender a educar como as nossas funções fisiológicas outras, do tipo de ir ao banheiro. Quando nós somos pequenos, nós somos ensinados a fazer as nossas necessidades fisiológicas à medida que a gente tem essa necessidade e no lugar adequado. A gente não sai por aí com vontade de fazer xixi, fazendo xixi em qualquer lugar. A gente vai e muitos de nós aprendeu a, naquele momento que deu a vontade da função fisiológica,
segurar um pouquinho até que cheguemos no lugar adequado para a realização. É assim que a gente vai fazer com a mediunidade, a gente vai aprender a lidar com essa função fisiológica que precisa de extrema ajuda e orientação. Então, a ciência, ela viu durante muito tempo a mediunidade como apenas um transtorno psiquiátrico. E a gente precisa compreender que essa relação transtorno psíquico, né, transtorno psicológico e mediunidade como um pêndulo que você precisa deixá-lo chegar até aquela função do meio. Então, muitas vezes a gente vê assim, o que é transtorno psiquiátrico e o que é mediunidade. Isso é mediunidade, isso é transtorno psiquiátrico, isso é transtorno... E por aí fica nesse pêndulo puxando para cada um do lado. Quando a gente precisa compreender que esse pêndulo, ele precisa diminuir a sua frequência e a gente chegar no limite. Existem indivíduos com transtornos psíquicos? Existe. Mas existe também um ser que tem a mediunidade apenas deseducada. E aí eu vou me lembrar de uma vez ouvindo um palestrante que eu gosto muito, um médico, que agora eu esqueci o nome dele, mas ele contou uma historinha que ele atendeu uma vez, a secretária dele falou, olha doutor, eu preciso que o senhor atenda a minha tia. Aí ele falou, tudo bem, então vamos atender a sua tia. E aí quando ela chegou lá e falou assim, eu preciso que o senhor me cure, porque eu sou uma doente psiquiátrica. Mas ele falou, mas eu sou eu sou gastroenterologista, mas o que é que eu posso ajudar a senhora? E aí ela falou assim, eu vejo espíritos o tempo todo e eles querem conversar comigo. Eu quero tirar isso de mim. E eu passo a maior parte do tempo tomando meus remédios e dormindo. E ele disse assim, eu não posso tirar isso da senhora. Mas eu quero que isso acabe. Aí ele disse, então você vai fazer o seguinte, não conte isso para ninguém. Ninguém precisa saber que você conversa com os espíritos. E que quando os espíritos chegarem, finja que eles não vieram, que você não está vendo. Porque o tratamento para esse tipo de coisa não é para você. Aí ela falou, mas por que não é para mim? Porque, e essas pessoas eram evangélicas, porque requer um estudo e um entendimento sobre isso. E que talvez você não esteja aberta nesse momento para fazer esse aprofundamento e compreender como lidar com isso. E aí ela saiu de lá e ficou ótima. Passados um ano, a secretária de novo fala, doutor, minha tia foi internada. Mas por que? O que aconteceu? A família dela começou a notar que ela estava muito bem, e toda quarta-feira ela saía e demorava para chegar. E um dia seguiram ela e viram que ela estava frequentando um centro espírita. E aí internaram ela. Para vocês verem que ela compreendeu que aquela função dela inerente bastava ser educada. Uma pena que, pelas questões religiosas, a família não entendeu, mas ela em si compreendeu. Se conseguíssemos romper com esse tabu que a ciência fez sobre a mediunidade, não teríamos tantos hospícios. E no passado tivemos mais, né? Porque hoje existe toda uma luta antimanicomial, que não existem mais essas casas dessa maneira. Mas antigamente os hospícios estavam cheios, lotados de médiuns, com mediunidade desequilibrada. Então, as práticas religiosas também fizeram uma demonização da prática mediúnica. E, meus irmãos, o que a gente precisa entender? Que a ciência,
A espiritualidade e a mediunidade, elas têm uma linha comum, que basta ter o estudo para que possamos ter mediunidades mais equilibradas. E nós vamos ter um bom exemplo dessa conjunção entre ciência, espiritualidade e mediunidade nesse momento que a gente está agora de pandemia. Eu recomendo todos que leiam o último livro que Divaldo lançou, onde ele conta, né, como foi a interferência benéfica dos espíritos na medicina junto aos médicos para que essa vacina pudesse sair a contento, né? Um trabalho em conjunto, reconhecendo que todos os médios, porque são todos indivíduos, nós todos somos médiuns, e houve sim um intercâmbio de comunicação, porque os médicos do plano astral têm técnicas extremamente mais avançadas do que as nossas que nós utilizamos aqui. E nessa comunhão de ideais, precisávamos de uma vacina num tempo mais curto, eles se uniram para fazer com que nós tivéssemos há um tempo recorde já um sistema de imunização contra essa pandemia. Esse é o melhor exemplo de comunhão entre a ciência, a espiritualidade e a mediunidade. Porque nós temos esse acesso do plano superior com o plano encarnado, trabalhando em prol do bem. Então, meus queridos irmãos, que possamos ver a mediunidade como um mecanismo inerente ao indivíduo, portanto, perfeitamente necessário ao nosso desenvolvimento. A espiritualidade é uma forma que nós temos de ampliação da nossa consciência. Aqui a gente não fala de espiritualidade por um viés religioso, porque a religião, ela encarcera muitas vezes de forma dogmática conceitos que precisam ser ampliados. E a ciência como um mecanismo de progresso a nós aqui encarnados. Então, que possamos manter nossas mentes abertas para o entendimento. Por isso, Kardec, ouvindo os espíritos, nos traz espíritos, espíritas, instruí-vos. Os espíritos nos oferecem instruí-vos. Então, o processo de educação nossa que é continuar mais e mais ampliando a nossa consciência sobre as temáticas que se apresentam. Muita paz a todos e boa caminhada. Avante sempre com Jesus.